A paz do Senhor, querido corpo docente da faixa etária de adolescentes. Em Cristo eu vos saúdo e vos cumprimento com essa gloriosa paz. Estamos aqui mais uma vez, desta feita, para concluir a lição dessa faixa etária tão abençoadora quanto foi esse trimestre. Temos por título Gênesis, o livro dos grandes começos, o livro dos grandes começos, o início de todas as coisas, conta a história da criação e da humanidade. E nós tivemos durante esse trimestre, um trimestre excelente, pois fala a demonstração do poder de Deus para a criação e para a preservação da vida. E aqui vocês observaram durante todo esse trimestre como Deus agiu através do poder de sua palavra para criar todas as coisas. E de forma bem específica, o homem, o primeiro homem, ele vai criar com as suas próprias mãos. Então, este trimestre, ele mostra e nos revela a potente mão de Deus na criação e também na sustentação de vida, principalmente concernente à humanidade, da qual a lição falou sobre a coroa da criação. O homem, ele foi posto como governante de Deus na terra, mas esse homem degenerou-se, pecou, saiu da presença de Deus, mas Deus em Cristo satisfez a reconciliação, onde diz a Bíblia que Deus ele reconciliou consigo mesmo o mundo em Cristo Jesus. Então, vai falar das nossas humanidades, das nossas deficiências, mas do amor infinito de Deus para reconquistar todas as coisas e tornar todos um em Cristo Jesus. E hoje, a 13ª lição, nós temos um tema voltado para Israel, mas que também abrange as gerações seguintes, as gerações que iriam crer em Deus a partir da fé em Abraão. Então nós temos a 13ª lição, era uma vez uma família que se tornou povo. Esta família apresentada é a família do patriarca Jacó. E aqui nós vemos, recapitulando a lição anterior, que apresentava José como aquele que iria ser levantado por Deus através de um sacrifício de si quanto à rejeição de seus irmãos, e José é um tipo de Cristo, tanto nessa questão da rejeição quanto na questão do perdão. E essa lição ela vai falar que a necessidade do perdão foi algo que realmente fez com que o povo de Israel nascesse triunfante, porque apenas com o coração perdoador nós podemos, enfim, agradar ao Senhor e vermos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Então, o nosso objetivo nessa lição, o primeiro objetivo é destacar o valor do perdão que José deu aos seus irmãos. Segundo, demonstrar a providência divina para sustentar Israel e os filhos no Egito e apontar que a multiplicação dos filhos de Israel foi devido ao cumprimento da promessa de Deus. Então, essa lição ela vai estar nesses 3 pontos, falando sobre perdão, providência e multiplicação. A mensagem áurea, mensagem central, ela encontra-se em Gênesis capítulo 47, versículo 27, que diz que os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gósen, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Então, este é o tema principal da nossa lição, o resgate que foi feito realizado através do perdão e a multiplicação desse povo em terra estranha. Então, no primeiro ponto, o perdão uniu a família de Israel. O primeiro subponto vai falar sobre José perdoa a seus irmãos. Os irmãos e as irmãs estudaram, leram, ensinaram o poder do perdão a partir de José. Mas aqui fica evidente o seguinte fato: para que haja o perdão, é necessário que se reconheça o objetivo para o qual esse perdão está disposto. Somente quando José compreendeu
que Deus tinha levado ele, através da sua rejeição, a rejeição dos seus irmãos, através das prisões pela qual ele foi acometido. Apesar dos esquecimentos, ele chega a governador no Egito. E quando ele compreende este fato, ele vai compreender e vai dizer aos seus irmãos que para a conservação da vida foi que Deus o enviou adiante deles, como está escrito em Gênesis capítulo 45, no versículo 4. Então, José se dá a conhecer aos seus irmãos. Uma vez estabelecido no Egito, uma vez acontecido aquela grande fome, os seus irmãos estão ali diante de José. José se apresenta e com grande pranto ele está ali diante dos seus irmãos. Mas ele compreende que tudo aquilo que ele passou, toda a sua aflição, foi por uma causa de Deus, para a conservação da sua posteridade, da promessa de Deus a partir de Abraão e também a partir de Jacó, o seu pai. Então, nós vemos que no capítulo 45, versículo 7, José reconhece que Deus o enviou à face dos seus irmãos. Então, nós vemos aí, a lição vai falar sobre o perdão e a bondade guiaram as ações de José em relação aos seus irmãos. É interessante que Jesus ele também vai falar sobre a necessidade do perdão. José é um tipo de Cristo, e Cristo é esse antitipo, é o cumprimento daquilo que está sendo revelado na vida de José e de seus irmãos. Lá em Mateus capítulo 5, Jesus, os discípulos, eles, adiante de Jesus, ele vai perguntar: Senhor, até quantas vezes perdoaremos o nosso irmão ou aquele que nos ofende? Até 7 vezes? E Jesus vai dizer: eu não te digo que apenas até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes, e isto por dia. Ou seja, o perdão tem que ser uma liberação do coração. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, ele vai dizer: sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, é segundo a benignidade, é segundo a misericórdia. A misericórdia é algo que vem de dentro, do íntimo do coração humano. E a benignidade é essa demonstração de amor. Não adianta dizer que apenas perdoou, tem que demonstrar este perdão, porque sem a qual, diz a palavra de Deus, dentro dessa relação de perdão, desse amor horizontal, ninguém pode ver a Deus, porque isso também é um atributo que nos leva à santificação. Cristo e o perdão, né? Aqui nós vemos o perdão de Deus, né? Quando Jesus, na oração modelo ou oração dominical, ele vai dizer no capítulo 6 de Mateus, versículo 12, né? Perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, dependendo da tradução, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, o perdão é assim como, se eu tenho perdoado, Deus fará me prosperar naquilo que eu tenho perdoado. E aqui também a gente vai alcançar esse perdão de Deus. No ponto 2, Deus providenciou sustento para Israel. Veja que a terra estava sedenta, Canaã estava sedenta, o povo onde Jacó habitava estava sedento, havia grande fome em todas as terras, apenas no Egito havia prosperidade. 7 anos foi de fartura e agora já estava no 2º ano, em que a escassez era grande e os filhos de Jacó foram buscar alimento naquela terra. Então, quando eles chegam para pegar o alimento, comprar o alimento, é que eles percebem a provisão de Deus para a conservação da vida, porque Deus ele tinha providenciado uma terra. Quando os filhos de Jacó chegam até a presença de José e posteriormente Jacó com todos os seus filhos, diante de Faraó, Jacó
ele e os seus filhos e José apresenta a Faraó o campo ou a região de Gósen, para que eles estivessem ali. E a Bíblia vai dizer que o Faraó, ele disse que o melhor da terra estaria diante de José. Então eles são levados ali para a terra de Gósen, né? Há uma tradução que chama de Goshen, mas a palavra tem uma aproximação, né? Ela se revela como alguém que está se aproximando. Então, nesse caso, a primeira aproximação é de Jacó com os seus filhos e Israel com a sua família se aproximando de Deus. Então, eles entram no vale, no delta, uma região do Egito, uma região rica, uma região fértil, e ali eles vão habitar. E é interessante também quando os filhos de Jacó chegam adiante de Faraó e revelam a sua identidade como pastores, o próprio Faraó, ele disse, vocês podem ir para Gósen, parafraseando, porque é uma terra distante dos nossos costumes, porque nós não temos costumes em estar próximo a pastores de ovelhas. Ainda que Faraó tivesse os seus rebanhos, ele vai dar ordem a José, dizendo que, olha, dentre os melhores pastores de vocês, tomem conta também dos meus rebanhos. Então, a bondade de Deus, a benignidade de Deus e a providência de Deus é revelada nesse particular. E, finalmente, o terceiro e último ponto, ele fala sobre a família que se tornou povo. No capítulo 46 e o versículo 26 e 27, ele vai falar que Jacó entra com 66 dos seus filhos. Né? E no versículo 27, ele diz que são 70, então a gente pode acrescentar o próprio Jacó, José e os seus 2 filhos para a conta ficar bem redondinha e não haver nenhuma discrepância em relação a esse conteúdo. Então ele entra com essas 66 almas ou 70 almas e vai se revelando a misericórdia de Deus a partir do momento em que os filhos de Israel, como foi dito aqui no capítulo 47, versículo 27, que os filhos de Israel crescem grandemente, compram terras além das terras em que ele habitava, e era próspero na terra, porque a boa mão do Senhor era com José e agora era com Jacó e sua família. Nós temos ainda aqui a bênção de Israel sobre os filhos de José. José tinha 2 filhos, né? Após casar-se com Asenate, filha de um sacerdote, ele vai ter 2 filhos. O primeiro filho se chama Manassés, que quer dizer esquecimento. E o segundo filho é Efraim, que quer dizer aquele que prospera, ou Deus me fez prosperar. Israel, quando está indo para o seu último momento de vida, ele chama José até Gósen, e José se apresenta com ele, com seus 2 filhos. E na hora em que José coloca-os para que eles recebam a bênção do Senhor, José coloca Efraim à sua esquerda e Manassés à sua direita, à direita de Israel, ou Jacó, seu pai, porque Manassés era o seu primogênito. E ali você vê que Deus atua de forma gloriosa na vida de Jacó, que ainda enfermo, convalescendo, ele sabe muito bem o que está acontecendo diante dele e faz com que as suas mãos sejam cruzadas e a bênção da primogenitura, daquele que ia governar sobre o menor, recai sobre Efraim. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são insondáveis em relação aos nossos. Então, cumpre-se aqui a trajetória de um homem que lutou contra o anjo do Senhor, o nome foi mudado, mas que no último momento da vida dele, a bênção dele estava sempre preparada, vendo a sua descendência, a sua posteridade. Jacó vai viver 17 anos, né? O que a gente presume que José tinha aproximadamente 56 anos de idade quando seu pai morreu. O povo
lamentou a sua morte, mas o nome de Deus foi glorificado através de uma geração que deu crédito ao Senhor e que foi próspera em todas as suas jornadas. Ainda que a gente possa nos revelar em muitas dificuldades espirituais, ainda que muitas vezes nós possamos nos render às paixões deste mundo, mas quando a bênção do Senhor está prevalecente em nossas vidas, aquilo que o Senhor determinou será cumprido. O que Deus havia determinado em Abraão, cumpriu-se em Jacó, cumpre-se em Israel e cumpre-se em nós, a igreja do Senhor, porque somos filhos da promessa através da fé de Abraão. E aqui nós vemos aí um último texto, no Salmo 103, a Bíblia diz que Deus não nos trata conforme nós merecemos, mas Ele também é muito longânimo, Ele é misericordioso para renovar em nós a esperança. 2 Pedro vai dizer que Deus, Ele é longânimo para com todos, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a alcançar a salvação. E quando você está diante de Deus, você vai ver a sua posteridade próspera na terra que o Senhor colocou diante de nós, não murmurando, não questionando, mas apenas estando diante da dispensação de Deus, porque Deus nos fará frutífero. Que o amado professor, amada professora, tenham uma excelente aula, um excelente final de trimestre e que a boa mão do Senhor continue próspera sobre a vossa docência, em nome de Jesus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.